Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Waze para todos os empreendedores e profissionais do mundo dos negócios. Comentários sobre apaixone-se pelo problema e não pela solução. Uri Levine, cofundador do Waze, incorpora uma das mais raras características, competências e persistência, para dar início a várias empresas de sucesso, aliadas à autoconsciência, para saber como agir nesse sentido. Em Apaixone-se pelo problema, não pela solução, ele compartilha conosco verdades conquistadas em caminhos difíceis. Se você é curioso sobre o surgimento do Waze, ou de qualquer outra empresa do Uri, ou ainda apenas à procura de conselhos práticos a que recorrer para transformar qualquer ideia em realidade, esse livro merece um lugar de destaque na sua estante. Na verdade, deveria ser leitura obrigatória para todo aspirante a empreendedor. De Mark Rudolph, cofundador da Netflix. O livro de Uri atua como uma janela aberta para a mente empreendedora que, por meio de paixão, perseverança e responsabilidade, é capaz de mudar o mundo. Esse livro não só nos lembra da importância de manter conexão contínua com o consumidor final, mas também oferece o roteiro de dicas tangíveis para criar negócios. Ao lê-lo, nos sentimos como pupilos sentados ao lado de Uri para entender o próximo passo do início de uma aventura de startup. Considerações práticas combinadas com mantras memoráveis levam os empreendedores a elaborar as perguntas certas e, assim, otimizar as suas chances de sucesso durante a jornada. Jennifer Fleisch, cofundadora da Rent a Runway. Uri Levine fornece insights incomparáveis sobre os elementos responsáveis por sucesso empresarial contínuo. O caminho do empreendedorismo é uma jornada por um labirinto de desafios que requer paixão por solucionar problemas por meio de resoluções oportunas. Uma leitura obrigatória para todas as startups que aspiram ser um unicórnio e ir além. Kiran Mazumdar, presidente e fundadora da Biocom. Uri Levine estava na vanguarda ao alcançar um marco na história de Israel com uma startup nacional. O Waze foi o primeiro aplicativo israelense a explodir o equivalente no empreendedorismo a correr uma milha em menos de 4 minutos, um exit de bilhões de dólares. Desde então, Israel produziu dezenas de unicórnios no caminho aberto pela Waze. E Uri seguiu adiante, quintessência do empreendedorismo em série. Quando ele lhe dá conselhos, é hora de sentar, ouvir e aprender. Saul Singer, coautor de Nação Empreendedora, o Milagre Econômico de Israel e o que ele nos ensina. Esse livro visa fornecer informações precisas e com autoridade sobre o empreendedorismo. Nem o autor, nem a editora prestam apoios jurídicos, contábeis ou outros serviços profissionais ao publicá-lo. Caso haja necessidade de assistência, procure um profissional financeiro qualificado. O autor e o editor não serão responsáveis por qualquer perda ou risco incorrido como resultado do uso e da aplicação de qualquer informação aqui veiculada. Para mais de 1 bilhão de usuários do Waze, Movit e das outras startups que criei. Sem vocês, essa história nunca existiria. Uri Levine. Prefácio. Steve Wozniak, cofundador da Apple. Alerta de spoiler. Esse livro mudará a sua vida e ainda se transformará em uma Bíblia que o norteará caso você seja um empreendedor. Eu falo muito em público, principalmente sobre assuntos relacionados a empreendedorismo e startups. Em uma conferência, ouvi Uri Levine falar não porque ele fosse um orador excepcional, embora seja. Ouço muitos oradores excepcionais. Uri tinha, no entanto, um estilo espontâneo, um jeito de um amigo, o que facilitava compreender e acompanhar o seu material.
Aprendi que ele era a força por trás do aplicativo Waze. Conhecemos apps que se integraram à nossa vida, mas poucos como o Waze, com certeza superior a outros similares. Se você se preocupa com qualidade e excelência, o Waze sempre se destaca nesses aspectos. Considerando que sou cofundador da Apple, tem gente que me procura em busca de conselhos. Apesar de ter muitos sentimentos íntimos, sobretudo relacionados à personalidade em geral, julgo a Apple um mau exemplo como startup. É um caso raro que não se aplica àqueles que estão no processo de começar empresas. Com a Apple, houve elementos bastante favoráveis ao nosso sucesso, com os quais, todavia, não se pode contar ou controlar. Alcançamos êxito com um único produto e ganhamos dinheiro apenas com ele durante os primeiros 10 anos de empresa. Mas aquilo não se aproximava nem sequer do que as pessoas pensavam. O Apple II se revelou o melhor e mais utilizável computador dos primórdios do PC. Mas quem compraria para, na própria casa, fazer inventários, registrar volumes de vendas e de empregos? O elemento-chave estava nos jogos. O Atari iniciava a indústria de fliperama bem aqui em Los Gatos, Califórnia. Na época do hardware, em um jogo havia milhares de fios com todos os sinais que o engenheiro entendia e podia levar um ano para uma nova prototipação de um jogo de fliperama. Eu achava que esses jogos seriam bem melhores e coloridos. Com o Apple II, foi a primeira vez que os jogos de fliperama não foram apresentados coloridos, mas também em software. Uma criança de 9 anos, por meio do uso de uma linguagem simples, BASIC, conseguia que seres se movimentassem na tela da TV e ainda seria capaz de completar um jogo em um dia. Esse produto gerou muito dinheiro para a Apple e, enfim, mudou a vida de todos. Não tenho muito tempo livre para ler. No entanto, desde as primeiras páginas desse livro, apaixone-se pelo problema, não pela solução, devorei cada página, escrevendo anotações em um papel. Cheguei a encontrar muitos erros de digitação no rascunho original, mas mesmo assim, desde o início vi um material muito significativo para mim, além de um livro de negócios simples e compreensível. Uri recorre à metáfora da vida humana para transmitir o que pensa sobre produtos e negócios. Empreendedores sabem o quanto a paixão pelos produtos e pela empresa é necessária. Uri fala sobre isso. Fala em como se apaixonar pelo problema, não pelo dinheiro ou por si mesmo. E associa esse amor ao modo como lidamos com relacionamentos pessoais, o que, com certeza, todos já vivenciamos. Apaixone-se pelo problema significa valorizar o consumidor final como elemento-chave do sucesso, não as próprias ideias e criações. Sempre acreditarei nisso. Em relação à necessidade de criar um produto que impressione profunda e emocionalmente o usuário de primeira viagem, Uri nos remete ao sentimento. Também profundos e emocionais do nosso primeiro beijo. Uma cena que nunca esquecemos. A partir de agora, usarei essa imagem como uma diretriz do meu pensamento, pois creio que vale a pena se conectar com um usuário ou investidor dessa maneira. Há pouco tempo, em Berkeley, estava bem perto do local onde dei meu primeiro beijo e essa metáfora ecoou mais verdadeira do que nunca. Aí está a emoção que um novo produto deve provocar nos consumidores e investidores iniciantes. Uri não é um professor enfadonho como muitos, mas sim interessante, capaz de criar um clima que desperta em nós o desejo de aprender por meio de exemplos que fazem sentido. Ele faz um excelente trabalho ao mostrar a importante relação de personalidades humanas com produtos e recursos. Ao longo do livro, Uri se norteou por princípios, entre aspas, entre parênteses, qualidades, além de várias, entre aspas, fórmulas.
a que recorreu para descobrir se alguma coisa era boa o bastante ou qual o seu valor real, e as decisões que devemos tomar para lucrar com ela. Uri afirma sem rodeios a intenção de compartilhar experiências de sucesso e ajudar na educação de outras pessoas, de modo que também sejam bem-sucedidas. Todos concordamos com a importância do espírito empreendedor, mas sabemos ser impossível negligenciar o valor dos professores e mentores. Para mim, esse também é um princípio forte e algo a que dedico grande parte da minha vida. Ao longo do livro, Uri discorre sobre a realidade de iterações constantes para encontrar o PMF, a adequação do produto ao mercado, Product Market Fit. Não é um processo fácil, está repleto de falhas e tentativas. Uri relaciona esse aspecto com as experiências com o Waze e outras startups e apresenta, em linguagem simples, maneiras de resolver problemas. Uma das coisas de que mais gosto é que Uri se apaixona por problemas de pessoas comuns. Quando um produto é bom para o restante de nós, o financiamento entra em jogo. Uri propõe inúmeras fórmulas para capitalizar um excelente produto, sem desanimar as pessoas com métodos de pagamento ou valores. Durante toda a minha vida, quis criar produtos que aprimorassem a vida da pessoa normal, como os eletrodomésticos. Nesse livro, também encontrei boas abordagens e até fórmulas para negociação B2B, empresa para empresa, entre colchetes, business to business. Meu pensamento me soa muito incomum de várias maneiras, mas percebi que todos nós nos sentimos desse jeito. No decorrer de minha vida, tenho desenvolvido princípios para lidar com as coisas e até mesmo fórmulas a que recorro como elementos norteadores. Tais princípios estão na minha cabeça e quase nunca falo sobre eles com alguém, a não ser com a minha esposa ou meus amigos mais próximos. Receio que, se cheguei a conclusões por conta própria, elas não são boas o bastante para que outros as sigam. Acadêmicos com certeza devem ter ideias melhores. No entanto, ao longo do livro vi várias confirmações de que o próprio Uri pensava como eu sobre muitas coisas. Na verdade, isso até me assustou e constituiu uma forte razão para adorar este livro. Para mim, ele é uma bíblia do espírito empreendedor que vou manter à mão e consultar para ter ideias empreendedoras. Já estou recomendando aos inúmeros empreendedores que me abordam todos os dias em busca de conselhos. Sempre admirei a capacidade de reconhecer quando os conceitos de outro, entre parênteses Uri, são melhores do que os nossos. Atualmente participo de alguns negócios de startups e já comecei a falar sobre os princípios em bate-papos com outros fundadores, comentando como devemos proceder de acordo com o material apresentado nesse livro. Antes eu gostava de ficar nos bastidores, mas agora conquistei autoconfiança para incrementar e assumir liderança nas discussões com potenciais funcionários e investidores. E nesse momento, uso as mesmas frases e princípios que aprendi aqui. Uma pessoa que confia em um produto leva a empresa para frente. Neste livro, concordei com a observação de que os investidores, logo nos primeiros segundos, decidem se querem apoiá-lo. Comece com uma história simples narrada ao investidor, talvez até inventada ou exagerada, mas que incorpore uma metáfora do problema pelo qual você está apaixonado. Importante. Crie uma boa história, entre parênteses ou mais, que prenda o ouvinte emocionalmente. Uma história intensa como o primeiro beijo. Uri deixa bem claro que apresentações cansativas com slide padrão não vendem para investidores ou cliente. Com uma startup baseada em dispositivo de localização rastreável, Wells of Zeus,
entre colchetes, rodas de Zeus, apresentei uma história que era importante para mim na questão pessoal. Se meu adorado cachorro fugiu por causa de uma falha no portão eletrônico wireless, como eu posso saber quando o fato aconteceu e onde o meu cachorro estava? Minhas emoções relativas ao assunto me ajudaram nas decisões sobre o produto. Por que o nome Wells of Zeus? Começamos com a ideia de rastrear carros de polícia por meio de seus próprios rádios e começamos a procurar nomes de empresas que se traduziriam em um domínio web. E não demorou muito para descobrirmos que existiam até coisas como modernpolicefinder.com. Entrei na internet tão cedo que tinha um domínio de 3 letras, woz.com, que poderia licenciar para essa startup. Pensei muito durante nossa reunião até soltar um Wells of Zeus, sem que os outros fundadores entendessem a sugestão de um nome tão estranho. Apenas um deles achou bom. Só depois lhes expliquei que poderíamos usar woz.com como nosso endereço na web. Isso realmente ajuda a sermos mais leves em nossos esforços empreendedores. Apaixone-se pelo problema, não pela solução, está repleto de princípios relativos a produtos e recursos que levam à simplicidade de uso. Penso nisso todos os dias com os produtos tecnológicos que uso. Logo, me identificando com a importância do que está no livro. Caso nos incomodemos com a complexidade de algumas coisas e com o fato de elas não funcionarem quando deveriam, pensemos na questão da simplicidade. Steve Jobs costumava citar Michelangelo. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. É muito fácil que nos desviemos do valor quando se disponibilizam recursos infinitos. Durante anos, na Apple, se um recurso não pudesse ser redigido em termos humanos, simples e compreensíveis, havia o risco do nosso departamento de publicação recusá-lo. Foi esse o caminho trilhado por Steve Jobs para que o iPhone não soasse confuso para ele mesmo. Esse livro aborda a longa busca e muitas iterações rumo ao melhor equilíbrio entre simplicidade e recurso, o que está mudando, sempre mudando. E mais, usa exemplos reais sobre decisões rápidas para abrir mão de um novo recurso ou demitir os funcionários errados, até mesmo fundadores. A postergação pode comprometer você, a sua empresa e os seus usuários. E nesse ponto, vislumbrei meus próprios fracassos em algumas startups. No entanto, esse princípio me explica a importância de substituir muitos fundadores por verdadeiros líderes de negócios depois que um produto está bem avançado na curva PMF. Leia-o e lembre-se de fazer anotações. Então, está pronto para aprimorar as coisas para os outros com um produto ou uma empresa? Você tem minha permissão para pensar diferente e mudar o mundo.